Olá, companheiros da Causa Operária TV. Começa agora mais um correspondente internacional para a gente falar de alguns assuntos aí que estão pegando fogo no mundo, às vezes literalmente, né, às vezes só em linguagem figurada. Queria convidar vocês aí a curtirem o nosso vídeo, nosso programa, curtirem a programação ao vivo da Causa Operária TV. Deixe o seu joinha aí embaixo do vídeo, comente à vontade também. É sempre bom interagir com o pessoal, né? Você pode deixar seu comentário, sua mensagem, sua crítica, sua sugestão, né? Você pode escrever em caixa alta, em caixa baixa, pode deixar ali uns memes, umas figurinhas, tudo. É bem legal. Você também pode e deve, né, compartilhar a nossa programação em todas as redes sociais onde você estiver aí inserido, né, em grupos, páginas, mensagens privadas para os seus amigos, por e-mail também você pode compartilhar, né? Sempre bom essa ferramenta aí já criada há décadas e que a gente continua usando. E lógico, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Instagram, VK, China Weibo, todas as redes sociais que você tiver aí conta. Então, pode compartilhar. Essa daí é a maneira mais eficiente aí a gente distribuir, né, o material da Causa Operária TV, material revolucionário, anti-imperialista, comunista. Você pode se inscrever também no nosso canal, já somos 91 mil inscritos praticamente, indo para 100 mil inscritos na Causa Operária TV. Do lado do botão inscreva-se tem o botão seja membro, para você se tornar membro do nosso canal, apenas R$ 7,99 por mês. Isso daí ajuda muito a gente manter aqui a Causa Operária TV em funcionamento, e nos próximos dias vai ter assim uma novidade muito legal aí para todo mundo que acompanha a Causa Operária TV, uma transformação sem precedentes na TV de esquerda, no YouTube. Vocês podem ficar de olho aí, porque vai ser bem legal. Bom, vamos começar aqui exibindo uma reportagem do Brasil de Fato, porque nesse último domingo, né, houve eleições aí em alguns países da América Latina. A gente falou aqui no Conexão América Latina de terça-feira sobre as eleições no Equador. A gente trouxe, assim como na semana passada, a companheira Pilar Troia, equatoriana, para falar um pouquinho sobre o resultado dessas eleições, em que a direita venceu a esquerda nas eleições, né, que mostra que o golpe não é derrotado através das eleições. E também a gente falou sobre as eleições no Peru, que teve o primeiro turno. Houve também eleições, o segundo turno das eleições departamentais na Bolívia, né? E a esquerda, que achou, né, que tinha derrotado o golpe com a vitória do Luiz Arce, né? Novamente, para comprovar a nossa tese de que os golpes não são derrotados pela via eleitoral, a esquerda, o MAS, né, ele perdeu metade dos departamentos, dos estados que ele governava, embora uma pseudo-esquerda junto com o MAS tenha ganhado alguns outros estados. Na verdade, o Centrão, né? E no total de 9 estados, agora o MAS divide com a direita tradicional, que é o Centrão, que se passa por esquerda, né? E um departamento de Santa Cruz de la Sierra, o mais rico do país, agora é governado pela extrema-direita fascista do Luiz Fernando Camacho. Vamos ver, então, sobre isso daí na reportagem do Brasil de Fato. O super domingo eleitoral deixou surpresas. Tanto no Equador como na Bolívia e no Peru, o resultado foi diferente do que apontavam as pesquisas de opinião. No Equador, o banqueiro Guilherme Lasso foi eleito com 52% dos votos, segundo resultados preliminares, contra 47% do seu oponente Andrés Arauz, que já reconheceu a derrota. Um aspecto decisivo foram os votos inválidos. Mais de 1.750.000 equatorianos optaram pelo voto nulo. Lasso deve assumir a presidência no dia 24 de maio. 4 años con el asedio, con la mentira, con la amenaza, con toda una avalancha muy grande, una batería muy grande de una campaña sucia, diríamos. Algo pasó con la gente, no entendió realmente lo que se nos venía con Lasso, ¿no? Diríamos así. Estos 4 años, Moreno preparó el camino
para esta etapa del neoliberalismo bruto, diríamos así, de frente, ¿no es cierto? Lenín Moreno modificó las leyes, decretos para as privatizações. E os efeitos já são sentidos. Apenas um dia depois da vitória de Lasso, o atual presidente Lenín Moreno anunciou o aumento de 5% no preço do combustível. Moreno foi eleito em 2017 como sucessor de Rafael Correia no processo chamado Revolução Cidadã. Começou a perseguir os seus ex-aliados e endividar o país com o Fundo Monetário Internacional. A permanente crise levou ao surgimento de um anticorreísmo na sociedade equatoriana. Há uma espécie de ódio, ódio sem sentido, ¿no es cierto? Solo por el hecho de que Andrés Arauz y la Revolución Ciudadana sea parte de lo que fue la revolución de los primeros 10 años, es malo, ¿no es cierto? Entonces, al hablar de correísmo, la izquierda y la derecha vinculan o relacionan con la corrupción. No Peru, foram eleitos 130 deputados e 5 membros do parlamento andino. Já a presidência será definida no segundo turno, no dia 6 de junho. O cenário é de muita fragmentação. Terrible, son 10 pequeñas bancadas, es una fragmentación enorme que efectivamente va a tener que hacer un esfuerzo de diálogo, de consenso muy grande, ¿no? Y lo más probable es que no resuelva la crisis, ¿no? Os dois candidatos que chegaram ao segundo turno não somam 1/3 da preferência do eleitorado. Pedro Castillo, do partido de esquerda Peru Livre, conseguiu 19% da votação, propondo levar adiante uma reforma constitucional. Já Keiko Fujimori, do partido Força Popular, chega pela terceira vez ao segundo turno, agora com 13% da preferência, baseando sua campanha no legado do seu pai, o ex-ditador Alberto Fujimori. Está en segunda vuelta con 13%, o sea, no es que es un voto contundente y tiene un antivoto enorme, ¿no? Entonces ahora se va a jugar mucho ese antivoto, que, o sea, una cosa es votar a la derecha y otra ya es votar por Keiko Fujimori, todo lo que expresa en términos de denuncias de corrupción, de defensa de la dictadura de su padre, ¿no? De manejo del poder que han tenido, en fin. Entonces creo que no la tiene fácil, pero es una posibilidad que también gane porque Castillo tampoco la tiene fácil. Já para os bolivianos, as eleições do último domingo marcaram o fim de um processo que se iniciou em 2019 e foi interrompido pelo golpe de Estado e adiado pela pandemia. El capítulo del golpe de Estado con esa elección. Todavía no se han dilucidado las culpas propias. Han habido contradicciones dentro del proceso de cambio y una de las contradicciones fundamentales ha sido llevar adelante una política de inclusión de sectores contrários. Com os resultados do segundo turno, 8 dos 9 estados do país serão governados por partidos de esquerda, enquanto Santa Cruz, que faz fronteira com o Brasil, será governado por Luiz Fernando Camacho, um dos protagonistas do golpe. O Movimento ao Socialismo, o partido de Luiz Arce e Evo Morales, perdeu metade dos estados que governava. No entanto, possui 250 das 339 prefeituras e é maioria em 8 das 9 assembleias legislativas departamentais. Apesar de não favorecer a direita, o resultado não foi celebrado pelo MAS, que já convocou uma reunião de balanço. Para o sociólogo Boris Rios, há contradições internas no partido que precisam ser discutidas para dar início a um próximo período de governabilidade. Otra de las contradicciones que yo he venido escribiendo desde hace algún tiempo es el hecho de que se ha querido incorporar a la clase media como un sujeto político dentro de lo que en Bolivia hemos llamado el proceso de cambio. ¿Por qué esto es importante? Porque el sujeto político fundamental dentro del proceso de cambio era el movimiento campesino, que ha podido articular a los sectores obreros, progresistas citadinos, digamos, hacia un mismo horizonte que era el horizonte del socialismo comunitario, de esta transformación profunda, que tenía como características fundamentales ser antiimperialista, anticolonialista y anticapitalista. Bom, agora vamos para a Europa, né? Nossa correspondente em Birmingham, a Carla Silva, né? Birmingham, no Reino Unido, segunda maior cidade da Inglaterra.
ela conta para a gente como é que está a situação na Irlanda, né, com manifestações um tanto quanto radicais, e também a situação após a morte do príncipe Philip, que eu não sei, eu tento aqui derramar lágrimas de crocodilo, mas não consigo, né? Vamos ver então a Carla. Boa tarde, companheiros e amigos da Causa Operária TV. Meu nome é Carla Silva, eu falo de Birmingham, no Reino Unido, e hoje para falar aqui no Correspondente Internacional sobre os conflitos da Irlanda do Norte, né? Essa história tem os dois pés, né, enterrados no imperialismo britânico, né? De 1969, quando as tropas militares estavam ali, né? E os conflitos entre católicos e protestantes. E tem um termo que eu descobri que é como o nosso gigante acordou. Aqui à esquerda diz: o vulcão explodiu, né? Porque o vulcão não dorme, fica ali embaixo da aparente calmaria, tá sempre ali, né? E a memória do povo dessa história, né, que não é de hoje, não fica ali. E qualquer retrocesso, se vai para as ruas, se protesta e o povo reclama, né? E essa situação, na verdade, voltou a ficar mais tensa o ano passado, em fevereiro, que tiveram as eleições, né? E o comparecimento, né, no funeral do Bob Story, que é um membro do IRA, né? Tem uma matéria no Diário da Causa Operária que fala sobre isso, né? Foi a ponta do iceberg. E desde então, agora, nas últimas semanas, né, explodiram os protestos, que eu já tinha dito aqui antes que estaria ligado com o avanço na campanha da vacinação, né? Que o povo vacinado não ia ficar em casa. E mesmo antes da vacina, que a população ainda não, do Reino Unido não foi completamente vacinada, a meta é vacinar todos os adultos até final de julho, e isso eu digo primeira dose, né? Agora já começa a se dar a segunda dose, mas ainda tem muita gente para ser vacinada, e as greves desde então acontecem parcialmente. Na Irlanda, esse movimento começa a ser com os funcionários motoristas, né, os trabalhadores das empresas de transporte, e hoje ele, além dos trabalhadores da empresa de gás, os professores também estão aderindo a esse movimento na Irlanda do Norte. Então tende a crescer, só a crescer. E ao mesmo tempo, do outro lado, a mídia golpista, né, e as celebridades e autoridades tentam abafar, né, as consequências do Brexit, que na Irlanda elas estão sendo tão latentes, porque por causa do transporte marítimo, né, teve atraso de entrega em vacinas lá. Então, se aqui na Inglaterra não se sente ainda as consequências do Brexit, lá também estão brigando por isso, além dos direitos trabalhistas que estão sendo exigidos, porque estão tirando, né? Tem um esquema que é oferecido, além de demissões e transformando os funcionários trabalhadores em redundantes, eles oferecem um esquema de fire and rehire, que é você demite o trabalhador e contrata novamente com outros termos e condições, quer dizer, diminuindo, né, os direitos do trabalhador. Então as pessoas estão brigando e esse movimento só tende a aumentar. Hoje, os funcionários da British Gas teve uma série de demissões. Eu não tenho aqui exatamente o número, mas os companheiros podem ter certeza que são centenas de pessoas e famílias que agora perderam seus trabalhos, né? E os funcionários especificamente da empresa de gás, os engenheiros de gás, eles não podiam parar durante o inverno, porque é um trabalhador, né, como todos, né, mas de linha de frente essencial num país frio, que o aquecimento todo é feito a gás, né, e
E se acontece muito de canos, né, ficam congelados, se estouram, né, as construções, tem muita construção antiga, então agora que já passou o inverno, né, o inverno rigoroso, tem acontecido isso e os companheiros podem esperar mais notícias, né? Mas também a mídia golpista, inclusive aí no Brasil, vai estar trazendo notícias sobre o funeral, né? Que os companheiros sabem, o esposo da rainha, Duque de Edinburgh, faleceu na semana passada e a população está bem brava com isso, porque no sábado foi a televisão, as mídias não falam de outra coisa a não ser disso, e foi interrompida, né? Não teve novela, os programas de competição tipo The Voice, de dança, né? E a BBC bateu o recorde de reclamação porque as pessoas queriam, né, assistir a sua TV. E também no parlamento, segunda-feira, foi só dedicada a tributos, homenagens e minutos de silêncio, e eles discutindo, né, agora, porque com as regras da Covid, os funerais só comporta 30 pessoas, é permitido, né? Inclusive Boris Johnson não vai participar, e está se discutindo se a família real vai usar o uniforme militar ou vai só de um terno, né? Quer dizer, a coisa supérflua, enquanto a população está na fila para pegar a cesta básica, né? O desemprego tem aumentado, né? E as tensões também. Só para finalizar também, além disso, estão acontecendo todos os finais de semana, e em Londres, durante a semana, acontecem pequenos protestos, mas grandes protestos todos os finais de semana, pelo Kill the Bill, que é o protesto pelo direito de protestar, né? Protest for Protest, que é contra, né, desde o assassinato da Mrs. Wright em Londres, as mulheres, né, fizeram a vigília, e muitas organizações e partidos têm aderido a esse movimento de ir para as ruas, mesmo não estando vacinado, porque os direitos, né, de repressão da polícia agora foram aumentados, né? Então o povo tem ido às ruas para protestar isso. E 6 de maio aqui também é eleição. Parece que quando tem eleição, tudo se coloca panos quentes e nada está acontecendo, né? Como disse o companheiro Rui, fica na terra do faz de conta, né? E o mundo não é cor-de-rosa, companheiros. Então eu fico por aqui. Por favor, sigam as nossas páginas na PCO Europa, América do Norte e os comitês de luta no exterior. Nós temos mais de 14 comitês. E você que está assistindo esse programa, qualquer parte do mundo, você queira se juntar a nós, procure a gente pelo Facebook ou entre em contato pelo site da Causa Operária para montar o seu comitê de luta, porque esse momento a luta é internacional e nós sabemos, né, que os sindicatos, como está, eles não, as ofertas assim aqui especificamente, o povo trabalhador não está feliz com os acordos que têm sido feitos e tem ido às ruas, né? Então, que a gente precisa de um sindicato, né, feito pelo operário que demande, né, as exigências, né, para ir de encontro com as nossas necessidades, e que esse nacionalismo capitalista não vai trazer a real mudança, né? A real mudança, o ideal seria um partido das massas, mas enquanto isso não chega, nós lutamos e avante, companheiros, e até mais. Um abraço a todos. Valeu, Carla Silva, nossa correspondente em Birmingham, no Reino Unido. É muito importante aí as informações da Carla. Vamos ver uma outra reportagem do Brasil de Fato, agora sobre os Estados Unidos e os despejos e a situação aí de rua de boa parte da população norte-americana. Gentrificação é o nome dado ao processo de modificação urbana que expulsa moradores de bairros periféricos para transformá-los em áreas nobres. Mas se é difícil entender esse conceito na teoria, a cidade de Los Angeles explica na prática.
Uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos recorreu à força policial para remover moradores em situação de rua da região de Echo Park, um bairro em desenvolvimento. De acordo com as autoridades locais, opções de relocação e abrigo foram oferecidas a mais de 160 pessoas. The effort in Echo Park is intended to be a model for how the city intends to approach encampments going forward, which is basically to lead with the police and to have temporary housing in some short-term facilities for a little while, but once people are moved to those facilities, they will only be able to stay for a while and then they will return to the streets. So it's a way of displacing those people who are in the highest profile areas where the complaints from the neighbors and the efforts of politicians are most focused. Os desafios relativos à moradia na cidade de Los Angeles não são nenhuma surpresa ou novidade, mas seu crescimento preocupa. In the 80s, we really lost all federal subsidies for housing. About 20,000 people are moved from the street into housing every year, but 25,000 go to the street. No wealthy city like Los Angeles should have a population unsheltered living on the sidewalks. O aumento do número de pessoas que vivem em situação de rua é diretamente proporcional ao aumento da desigualdade social nos Estados Unidos, um abismo que se aprofunda ainda mais com a pandemia. Before the pandemic and before the economic collapse in Los Angeles County, there were 600,000 people in households that were paying more than 90% of their income for rent. So, and those households typically had zero or negative assets, meaning that if they had any sort of a setback, a temporary setback, an illness, being laid off at a job, or some other problem, they would be forced into homelessness quickly. We need actually like large-scale programs to deal with inequality and poverty in America. And so we really need to shift towards a socialist system here in the US, or else we're not going to be able to combat these forms of inequality that our capitalist system has created. Mais do que apenas equilibrar uma aberração econômica, promover a diversidade em áreas concentradas é fundamental para o amadurecimento da sociedade. We need to be with people unlike ourselves in order to be civilized, truly. I mean, civil society depends upon our coming up against people who think differently than we do, look differently than we do, have different needs, raise their children differently. And unless you have that, you lose your fundamental humanity. Bom, então vamos falar sobre os Estados Unidos com a nossa correspondente em Nova York, Adriana Machado. Boa tarde, Adriana. Valeu aí de novo pela sua participação aqui no Correspondente Internacional. Você falou na semana passada, né, sobre a situação de rua da população aí no Bronx, né, e Nova York em geral, nos Estados Unidos em geral, né, e queria que falasse um pouco, né, relacionando isso daí com a questão da vacinação, né, com como é que está a situação aí social, né, se falou bastante da situação social no programa passado, e como que as vacinas, né, se relacionam com isso. Boa tarde. Boa tarde, companheiro Vasco e companheiros da Casa Operária TV. É impressionante ver esse tanto de gente morando na rua em Los Angeles, né? Aqui a gente viu no Brooklyn, que a gente mostrou as imagens das filas enormes para os lugares que dão comida. E a situação, como eu já falei antes aqui também, são 1 em 4 pessoas aqui na cidade não consegue pagar aluguel há mais de um ano. Então, a gente viu o dinheiro que foi dado para as pessoas
de auxílio para a pandemia foi muito pouco, não deu para nada, para a maioria das pessoas não dá para pagar nem um mês do aluguel, e o resto da ajuda de dinheiro está vindo em forma de empréstimo, que é o que eles estão apostando como aquela que pode acontecer de novo, né? A bolha explodir, como aconteceu com as casas, com o mercado imobiliário. Agora eles vão fazer a mesma coisa, tentar melhorar a economia com esses empréstimos que o Biden está fazendo ser disponível para a população. A questão das vacinas, aqui nos Estados Unidos já são quase 200 milhões de pessoas vacinadas, mas pelo fato de ter muitas vacinas, eles estão abrindo o comércio. Então, por exemplo, aqui em Nova York não tem despejo dessas pessoas, 1 em 4 da cidade que estão sem poder pagar aluguel, porque as cortes estão fechadas. Mas com o desenvolvimento das vacinas, aos poucos as coisas estão abrindo, e aí uma hora essas cortes vão abrir e a gente vai ter que lidar com a situação de milhares de pessoas com ameaça de despejo. E as vacinas eles estão fazendo essa propaganda para vacinar todo mundo rápido, inclusive crianças. Aqui em Nova York está começando com 16 anos, a Pfizer já está começando a querer vacinar crianças, mas a gente está com problemas, né? A vacina, a Moderna e a Pfizer tem um sistema que é do messenger RNA, que é o que carrega o vírus para produzir o anticorpo, e a AstraZeneca e a Johnson & Johnson é o adenovírus, que coloca o DNA dentro de uma célula, que aí vai produzir o mRNA. E esse sistema da AstraZeneca e da Johnson & Johnson está dando problema. As pessoas estão principalmente mulheres, foram 6 mulheres e um homem, eu acho que até agora, mas muitas mulheres relatando que tem problema com a menstruação, de fluxo sanguíneo. O que acontece é que a vacina faz não só o sangue ficar mais fino, mas também coagular. Então, é um tipo de trombose muito rara que dá, e eles resolveram parar aqui, mas eles falam que tem suficiente de Pfizer e Moderna para vacinar todo mundo, então estão continuando com a abertura do comércio, e aí a gente tem que ver o que vai acontecer quando as cortes abrirem e as pessoas começarem a ser despejadas. Realmente vai ser uma crise muito grande que eles estão adiando, mês a mês. Eles não falam, daqui a 1 ano, não. É cada mês, eles falam, não, mês que vem a gente vai abrir. E aí, no próximo mês, não, mês que vem a gente vai abrir. Então, as pessoas estão numa situação de tensão muito grande, de insegurança, sem trabalho, sem dinheiro, sem comida, sem saúde, e o país está a ponto de explodir. E ele está a ponto de explodir desde, pelo menos, né, do assassinato do George Floyd, que evidenciou, né, como a polícia é um instrumento aí para esmagar, principalmente a população negra nos Estados Unidos. Houve uma revolta gigantesca, e agora, né, como as mortes pela polícia não pararam, né, voltam aí a ocorrer protestos, né. Recentemente aí foi na imprensa norte-americana e também até na imprensa brasileira também isso daí foi repercutido, né, assassinato de outros cidadãos negros pela polícia nos Estados Unidos, o que fez com que em vários estados, né, como no Minnesota, ou então no Texas mesmo, né, a população negra aí voltasse às ruas em protestos radicalizados, né, Adriana? A gente teve esse caso do Daunte Wright, que é um menino de 20 anos que foi parado
porque estava no carro novo que a mãe dele tinha dado para ele, e eles falaram que pararam porque tinha um negócio de cheiro no retrovisor, e acabaram matando o menino, e ele estava a poucos quilômetros da onde o George Floyd foi assassinado. Inclusive, a namorada do George Floyd era professora do Daunte Wright. Então, a situação explodiu de novo, as rebeliões já nunca pararam, elas continuaram, mas agora voltaram com toda a força, porque tinha parado um pouco por causa da pandemia e um pouco por causa do inverno. Mas agora que já está na primavera e aconteceu isso de novo, o país inteiro explodiu de novo. E o negócio da polícia é sistemático, eles não conseguem não parar, não conseguem não matar as pessoas negras. É impressionante. Eles são treinados para isso. Eles são a primeira coisa que eles fazem é atirar. E aí a gente escuta pessoas tipo Obama, o presidente maravilhoso antes do presidente maravilhoso de agora, falando que tem que reformar a polícia. E todas essas ideias de reformar a polícia vêm tentando dar mais dinheiro para a polícia. Esse aí é o policial lá da cidade, chama Brooklyn Center, perto de Minnesota, que falando que o Daunte Wright foi assassinado por erro, que a mulher achou que estava com um taser em vez de um negócio de dar choque em vez de arma, o que é um absurdo, a mulher com 26 anos de experiência. Então aí a gente está vendo as pessoas aglomerando ali perto isso é na cidade onde o Daunte foi assassinado. Então já começaram os processos, os protestos, as pessoas estão com muita raiva, muito chateadas, muito com os nervos à flor da pele. E o que o governo faz, o Biden fala que não tem motivo para ter protesto, para ter o que faz ficar mais ainda, as pessoas ficarem com mais raiva ainda. Eles fizeram um toque de recolher na cidade, trouxeram a Guarda Nacional e começaram, daqui a pouco a gente vai ver, começaram a tirar bomba de gás lacrimogêneo nas pessoas que estavam protestando. Então, em vez de tentar resolver a situação, E isso tudo acontecendo enquanto o julgamento do policial que matou o George Floyd está acontecendo e a qualquer hora a gente vai ter o resultado. Então, assim, a gente acha que eles vão ter que punir esses guardas, esses policiais, esse que matou o George Floyd e essa que matou o Daunte Wright, mas a gente sabe que isso não adianta. Punir dois não adianta, fazer reforma, dar mais dinheiro para a polícia não adianta. O que adianta é acabar com a polícia militar. E é isso que o povo americano está demandando. Queremos o fim da polícia militar. A polícia é feita para matar. Ela é treinada para matar a população negra. Acontece o tempo inteiro. Acho que só não é pior do que no Brasil. E no Brasil, a população negra... Sim, a população negra é a grande... A gente pode continuar mostrando a continuação do vídeo enquanto a gente conversa, né? A população negra nos Estados Unidos, desde o ano passado, vem pedindo, né, uma parcela dela, a ala esquerda do Black Lives Matter, vem pedindo, né, a dissolução da polícia nos Estados Unidos. E também, além do assassinato em Minneapolis, houve também um assassinato no mês passado no Texas, né, de um cidadão chamado Marvin Scott III, que causou também protestos no Texas. Em Dallas, ontem, né, houve protestos aí com inclusive alguns cidadãos negros armados do movimento do Black Lives Matter, invadindo, né, ocupando um restaurante e também um hotel, e fazendo marcha também
na rua. Então, é um assassinato atrás de outro assassinato. A gente está vendo aí manifestações de rua, né, contra esses assassinatos da polícia em diversas cidades. Ou seja, a situação nos Estados Unidos, né, demonstra que não tem nada a ver com o presidente de turno, né, de que é o Donald Trump o culpado, o povo está se manifestando contra o Trump, que é o fascismo, porque no ano passado era o Donald Trump, agora é o Joe Biden, e a polícia continua matando, né, e os negros continuam totalmente indignados com isso e sendo oprimidos por essa mesma polícia. Mostra que não tem nada a ver de que é um presidente ou é outro presidente, é o regime político, o sistema dos Estados Unidos que causa isso daí. Agora, Adriana, fala ainda... Oi. A gente vai vendo a situação desenvolvendo, a militarização da polícia, a economia ficando mais complicada e cada vez mais a polícia está sendo usada para barrar os protestos, porque eles vão continuar acontecendo cada vez mais, então a gente vai ver aí um embate muito grande no futuro. Tem sido uma repressão muito grande nos Estados Unidos internamente, mas também externamente, né, o governo Biden ele tem já bombardeado a Somália, bombardeado a Síria, e ele anunciou a saída das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, que aparentemente, né, seria uma medida progressista. Mas isso daí não passa de demagogia, porque todo presidente dos Estados Unidos que toma posse anuncia a saída das tropas do Afeganistão. Foi assim com o Obama, foi assim com o Trump e agora é com o Joe Biden. Será que os Estados Unidos vão deixar o Afeganistão em paz, Adriana? Não, não vão. Até agora é a guerra mais longa, né? Que a gente teve 20 anos de guerra. O Trump tinha falado que ia tirar as tropas até dia 1º de maio. Fez um acordo com o Talibã, falou que o Talibã tinha que parar de se ligar ao Al-Qaeda. E agora o Biden está falando que não vai sair até 11 de setembro, que é uma brincadeira de mau gosto, né? Colocar essa data, que ideia. Mas 20 anos de guerra. Mas o que está acontecendo é que eles, na verdade, não estão tirando as tropas. Eles estão trocando, eles estão privatizando a guerra. Os Estados Unidos agora têm, acho que são 2.800, 2.500 tropas no Afeganistão, mas tem 18 mil soldados privados, mercenários, e 10 mil da OTAN, que também estão sob o controle americano. Então, essa demagogia, que nem é verdade que vai tirar as tropas, na verdade, não existe. A guerra está sendo privatizada. A gente pode lembrar que a influência dos Estados Unidos no Afeganistão começou lá em 1979. O Jimmy Carter era o presidente, tinha o secretário de segurança, o Zbigniew Brzezinski. Ele, numa entrevista em 1998, ele falou que ele teve a brilhante ideia de falar para o Jimmy Carter que eles deviam financiar o Mujahideen no Afeganistão, e que isso ia causar uma discórdia, ia desestabilizar o governo que era pró-União Soviética e fazer a União Soviética entrar no Afeganistão, e que aí que eles teriam o Vietnã deles, que era uma guerra invencível, que causaria desestabilização. E isso aconteceu, e então o Afeganistão tem guerra tem mais de 40 anos. Então, desde que os Estados Unidos entraram, eles controlam o governo, as eleições são todas fraudadas, já eram fraudadas antes, continuam agora fraudadas, eles não têm indústria nenhuma, a indústria que tem é de drogas e é controlada pelo governo.
os Estados Unidos já gastaram 2,3 trilhões de dólares na guerra, mas quando eu falo esses 2,3 trilhões de dólares que gastaram, na verdade esse dinheiro foi para os imperialistas, né, os senhores da guerra, que têm o controle desse dinheiro. E o resultado é que 70% da população no Afeganistão vive com $1 por dia, a pobreza é enorme. O Afeganistão, historicamente, ele tem sido o país que tem a maior população de refugiados. Por um tempo, a Síria ultrapassou também por influência dos Estados Unidos, causando discórdia por lá, mas o Afeganistão já voltou para o primeiro lugar. São milhões de refugiados e eles estão usando a desculpa de não sair, não tirar as tropas agora, falar que vai ter instabilidade, e o pior, que pelo direito das mulheres. Eles estão falando que não pode sair porque senão as mulheres serão oprimidas. Então a gente vê o presidente maravilhoso aí usando mais uma vez a demagogia, a mentira, e o Blinken está lá conversando com o governo do Afeganistão, apareceu lá hoje de surpresa. Ele já tinha ido nas últimas semanas, e então a gente tem que ver. Mas o governo do Talibã já está falando que isso rompimento do acordo de tirar as tropas até dia 1º de maio vai trazer reações para eles, porque eles estavam organizando e tendo acordos de paz, e agora vai voltar a instabilidade, porque os Estados Unidos, mais uma vez, não cumpriu com a palavra. Os Estados Unidos, né, eles financiaram ali um golpe contra o governo do Afeganistão no final dos anos 70, que era um governo alinhado ao governo da União Soviética. E isso daí fez com que o Afeganistão se tornasse ali um ponto de agressão do imperialismo contra o Estado Operário Soviético, o que, para se proteger, a União Soviética acabou invadindo o Afeganistão e gerando todo esse caos aí, né? O Berzezinski, esse desgraçado que tem... Ele já é um desgraçado pelo próprio nome impronunciável dele, né? Mas isso aí não é nada perto do demônio que ele foi como um dos principais secretários aí do Conselho de Defesa Nacional dos Estados Unidos, né? Ele é um dos mais importantes, depois do Henry Kissinger, né? Estrategistas da política internacional dos Estados Unidos, e transformou o Afeganistão em um verdadeiro país aí com guerra ininterrupta, né? Nos últimos 40 anos, com a guerra com a União Soviética, com o nascimento aí de grupos, né, armados, que depois aí lutaram contra a União Soviética a favor, financiados pelos Estados Unidos, depois acabaram se voltando contra os Estados Unidos, o que fez com que os Estados Unidos invadissem o país. Em outubro agora vai fazer 20 anos, né, dessa invasão, e é curioso essa demagogia, né, que o Joe Biden não larga, de defesa das mulheres, dos negros, tudo mais, né? O que eu duvido que o governo do Talibã o governo do Talibã com certeza é um governo feminista, se comparado com as tropas dos Estados Unidos, que fazem as piores atrocidades contra as mulheres afegãs, contra as mulheres paquistanesas e contra as mulheres... Pois é, a Arábia Saudita, que é um fantoche do imperialismo, ela não é invadida, né? Justamente, apesar de toda a opressão contra as mulheres. Adriana, para a gente encerrar, queria que você falasse rapidinho aí sobre
as eleições do primeiro sindicato, né, de trabalhadores da Amazon. Foi um desastre. A Amazon, como já esperado, fez a maior pressão, roubou, mentiu, contratou empresas daqueles irmãos Koch, que são os maiores inimigos dos trabalhadores americanos, contrataram empresas pagavam mais de $3 mil por dia para arrumar estratégias para conseguir evitar que o sindicato fosse formado, mentiu sobre como que o sindicato funciona, como que é pago pelos trabalhadores, falando que os trabalhadores deviam gastar o dinheiro deles jantando ou com presentes em vez de sindicato. E aí foram 738 votaram pelo sindicato, 1.798 votaram contra, mas tem 505 que eles falaram que o voto não vale por causa da assinatura estava errada, não sei o quê, que a gente fica na dúvida. O que aconteceu? A maioria eram que estavam votando pelo sindicato. Eles também instalaram caixa de correio dentro da empresa para as pessoas votarem lá. Então, foi assim uma pressão imensa, não só de propaganda, não só de intimidação, e eles acabaram ganhando, né? Mas acho que a gente deve deixar claro que as pessoas que não votaram pelo sindicato não estão satisfeitas com a condição de trabalho da empresa. Elas ficaram intimidadas para votar pelo sindicato. Mas as condições de trabalho são horrendas. A gente já viu aí gente que tem que fazer xixi em garrafa, que não pode parar um minuto. Realmente é uma tristeza ver como que a empresa trata os trabalhadores no mundo inteiro. E então o sindicato que estava tentando fazer com que o sindicato na Amazon começasse anotei aqui, mas perdi, de wholesale e department store, atacado e lojas de departamento. Eles vão entrar na justiça para ver se consegue mudar a decisão e fazer a votação de novo. Então, a gente tem que esperar, mas eu acho que, de qualquer maneira, houve uma conversa muito extensa, muito detalhada sobre sindicatos, e eu acho que cada vez mais as pessoas aqui vão começar a perceber que o sindicato é a única maneira do trabalhador se organizar, até a gente começar com os partidos comunistas. Beleza. Bom, a gente vai ficando por aqui com o Correspondente Internacional. Queria agradecer a todo mundo que assistiu ao nosso programa, que também queria agradecer aí a correspondente internacional da Causa Operária TV em Nova York, a Adriana Machado, também a Carla Silva, que enviou a sua reportagem aí também comentando a respeito da situação no Reino Unido e na Irlanda. E a gente volta na próxima quinta-feira às 4 da tarde com mais um Correspondente Internacional. Continue ligado na programação 24 horas da Causa Operária TV. Até mais. Tchau, pessoal.